Olá, meus amigos, mais um estudo, mais uma semana. Eu gostaria de falar para você que está sendo uma honra muito grande estar fazendo esses vídeos do estudo bíblico, né? Hoje nós vamos fazer o estudo de número 25. Já estamos chegando ao final, depois desse mais 3 estudos e uns complementos que a gente tem. Mas o estudo de hoje é muito importante porque ele fala sobre a educação integral, ou seja, educação cristã. Como que é uma educação cristã? Uma educação cristã ela tem que ter 3 pontos que são muito importantes para a nossa vida. O primeiro é o espiritual, nós sabemos. Precisamos ter esses pontos na nossa vida e o espiritual é um deles que vem em primeiro lugar. Em segundo lugar, nós precisamos ter o mental, que é aquele da nossa cabeça, o nosso intelecto. Precisamos saber disso. E também precisamos do desenvolvimento físico. Precisamos ter aí os nossos momentos para desenvolver o nosso corpo fisicamente. Esses 3 pontos são muito importantes para que a nossa vida seja uma vida realmente com uma batalha, mas uma batalha que nós com certeza vamos vencer. Jesus tinha uns métodos para ensinar. E eu quero falar 3 métodos importantes que Jesus tinha para ensinar as pessoas. O método de Jesus, o primeiro era o quê? Observação. Jesus observava, ele contemplava a natureza. Você sabe que ele chega a falar sobre o lírio do campo, sobre os passarinhos que não ajudam em celeiro, né? Mateus 6, verso 26 fala sobre esse assunto. E é um verso bem conhecido por todos nós. Em segundo ponto, Jesus também, ele tinha a convivência. A convivência era o quê? Era estar junto com as pessoas. Jesus, ao mesmo tempo que amava ficar a sós para falar com o Pai, mas ele sempre procurava fazer isso à noite, quando ele não estava em atividade, que é a sua atividade social de estar junto com as pessoas, unido, conversando e pregando e falando sobre o reino eterno, que é o reino do próprio Jesus preparou para cada um de nós. E em terceiro ponto era a prática. O que é a parte prática do ensino de Jesus? Sabe qual que era? Era que Jesus, ele pegava os seus discípulos, as pessoas que o acompanhavam e falava para ele, vai e faz isso. Ele conduzia as pessoas a fazer, a participar, a estar junto do trabalho. E isso ajudava as pessoas a ter um desenvolvimento muito legal e as pessoas, através disso, aprendiam na prática junto com Jesus. Os 3 anos e meio que Jesus passou com os discípulos, ele provou, ele mostrou, ele ensinou de todas as formas para o discípulo como trabalhar, desenvolvendo a sua mente, o seu espiritual e o seu físico. Porque naquela época precisava muito do físico, porque não tinha as conduções que nós temos hoje, carro, moto, a tranquilidade para a gente ir e voltar. Naquela época a locomoção era precária. E os discípulos, a grande maioria, não se vê falar que eles estavam viajando a cavalo. A maioria estavam viajando, era a pé, junto com Jesus, pregando o evangelho. Muito interessante, né? A gente fica imaginando como que era legal estar junto com Jesus fazendo isso aí. Agora eu quero falar para vocês 5 características da educação de Jesus. A forma de educar, 5 características. Primeiro, ele exaltava a Deus como Criador, sempre fez isso. Colocou sempre em primeiro lugar que Deus era o Criador. E isso nós também temos que fazer, temos que seguir esse exemplo. O segundo ponto, ele tinha um sólido fundamento acadêmico na teoria e também na experiência. Nós precisamos também ter uma teoria. O que é a teoria? Buscar através de ler livros, ler a Bíblia, interpretar da maneira correta a palavra de Deus. Isso é a parte teórica. E também nós precisamos ter a experiência, que é participar, ir, fazer parte. Todas as vezes que a igreja convoca as pessoas para fazer um trabalho missionário, nós precisamos estar junto para que o trabalho possa ser desenvolvido. Terceiro ponto, sustenta princípio bíblico, moral e ético. Já há alguém aí querendo mudar a Bíblia, não é? Querendo fazer uma nova versão da Bíblia. Mas nós, como seguidores de Cristo, jamais deixaremos que a palavra de Deus que está aqui seja mudada. Nós vamos manter sempre o princípio ético e o princípio bíblico. Quarto ponto,
prepara o educando para servir. Então nós precisamos, quando vamos dar estudo bíblico ou temos um discípulo conosco, temos que ensinar ele que no reino de Deus os grandes são aqueles que servem. Precisamos servir. E o quinto ponto, ou seja, o quinto característico da educação cristã que Jesus mostrou para nós, educa para a eternidade. Muita gente está aí educando pessoas para ganhar dinheiro aqui nessa terra, viver aqui nessa terra e vai acabar por aqui. Nós educamos para a eternidade. Talvez não vamos ganhar dinheiro agora, mas nós vamos ganhar a eternidade junto com Jesus. Gostaria muito que você prestasse atenção nesse estudo, para o desenvolvimento físico, o mental e o espiritual. Que Deus possa nos abençoar, vamos orar. Querido Deus, muito obrigado por tudo que tem feito na vida para cada um de nós. O Senhor tem mostrado como devemos trabalhar, como devemos estudar e como devemos ensinar. Por isso, nos ajude a manter a nossa vida ligada contigo sempre. Pedimos, orando, em nome de Jesus. Amém.